Chegamos para mais um papo de sexta-feira. Sextou Tagarelovers com mais um episódio inédito e muito especial. E aí, seus lindos, como é que vocês estão? A gente espera que vocês estejam bem, que fiquem melhor aqui na companhia do nosso Tagarelando. Você que está chegando hoje, muito bem-vinda ao nosso canal. Já aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito, hein? Já se inscreve aqui no canal e se você já é inscrito, tá chegando hoje também, faz o seguinte, ativa as notificações, aquele sininho. Calma, vamos comemorar que a gente chegou em 50 mil inscritos. Passamos de 50 mil inscritos, Passamos de mais de 50 mil inscritos. E a gente precisa de vocês para chegar em 60, 70, 80, 90 e 100 para vir a plaquinha. Passamos de 50 mil inscritos, mas continuamos pidonchos, então vamos lá, gente. né? E aí você tem que deixar o like pro YouTube entregar também. É verdade. Conteúdo, eu né? quero a plaquinha também, viu? A plaquinha é 100 mil? É 100 mil. Eu quero essa plaquinha, então, hein? Vamos dobrar a meta. Quando Ajuda a meta a gente. chegar, a gente dobra a meta de novo. Isso, ajuda a gente aí. Ó, além do YouTube, nós estamos nas redes sociais, @podtagarelando, Instagram, TikTok e também nas principais plataformas de áudio, caso você não queira assistir ou não consiga assistir, a gente tá lá também. Para você ouvir, não é? Exato. Você tá indo pra academia, você que mora aqui em São Paulo, você sabe que trânsito é difícil, então vai se distraindo, ouvindo, quem sabe isso aí. você vai curtindo um papo bom aqui do nosso podcast. Olha, antes da gente começar a conversar com a nossa convidada, porque aqui a gente já começou a trocar ideia antes do episódio mesmo, né? Convidada de milhões, eu só queria falar que ela saiu de Paris, para estar aqui na Pompeia. É isso, não tá carrelando. E ela é uma pessoa incrível. Então dei valor pra esse episódio. Ó, ela é uma pessoa maravilhosa, porque ela é comunicativa, ela é tagarelover mesmo, a gente adora conversar com gente assim, não é, amor? Antes da gente falar com ela, eu quero dizer o seguinte, você que tá nos acompanhando, tá a fim de fazer um procedimento estético, facial, tá querendo ficar de bem com a tua autoestima? Nós temos uma pessoa para indicar, doutora Karina Barrello, da Clínica Barrello. A Clínica Barrello é a maior lá do Morumbi, zona sul da cidade de São Paulo, uma das principais aqui da nossa capital paulista. Então, você é de São Paulo, né, amor? Grande São Paulo, doutora Karina Barrello. Inclusive, você esteve lá esses dias. Ela tem um recadinho e parece que tem um menino bonito com ela lá. Deixa eu ver quem é. A doutora Karina Barrello um dia me disse o seguinte: Lucas, Botox é caminho sem volta. E olha eu aqui de novo, né, doutora? Olha só que voltou, né? Lucas nunca tinha feito nenhum procedimento estético. Fez no começo do ano e olha só, voltou para fazer a manutenção dos procedimentos dele. Por que é importante fazer a manutenção, doutora? O importante da gente fazer a manutenção é para poder, além de manter o efeito do resultado dos procedimentos, também prevenir com que as linhas de expressões se tornem aquelas rugas estáticas. Aquela ruguinha que mesmo quando o paciente está sem fazer expressão, sem fazer o movimento do rosto, a linha já está aparecendo. Então, como o Lucas ele é muito expressivo, ele tem bastante linhas de movimento, as linhas dinâmicas, é importante a gente manter o efeito do Botox dele sempre em dia. Doutora, e para quem está acompanhando aqui o nosso Tagarelando, e assim como eu lá no começo tinha receio, tinha medo até de fazer um Botox, por exemplo, o que você pode dizer? Porque é um procedimento super tranquilo, eu tô aqui para testar isso. Exatamente. As pessoas sentem medo, né? Pelos exageros que a gente vê por aí. Então, uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes, inclusive falei isso pro Lucas no começo, que o menos é mais. A gente sempre vai começar com uma quantidade mínima, para o paciente ir conhecendo e mudando. A gente não quer transformar o paciente, mas a gente quer melhorar. E sempre é possível melhorar, mas de uma forma extremamente natural. Então, venha você também aqui para a Clínica Barrello, que eu garanto, você vai estar em boas mãos. O cara é gato mesmo, né? Fala a verdade. Hã? Renovou a autoestima também, né? Lógico, eu fui lá pra isso. Autoestima de milhões. Eu fui lá pra isso, mas se você não me achar gato, quem vai me achar? Não, Minha tá. mãe eu tenho certeza, né? Minha mãe é minha fã número 1, mas se você não achar, eu tô Não, lascado. tá gato. É que não pode ficar dando muito combustível também, Ó, né? eu tô tentando, ó. Tá vendo as linhas de expressões? Ó, sumiram. Não. Sumiram, tá vendo? A doutora Karina Barrello, então, lá no Morumbi, tá aparecendo o endereço aqui pra você e também as redes sociais da doutora Karina. É isso aí. Vamos conversar agora? Vambora. Bora tagarelar, então. Vamos lá. Após ganhar visibilidade no maior reality do país, no BBB 21, ela mostrou que a trajetória dela não é só ali acompanhada na frente das câmeras, mas também ela é uma grande empresária e agora está dando dicas motivacionais e também para os mundos dos negócios.
Como eu disse no começo, direto de Paris para a nossa mesa do Tagarelando. Seja muito bem-vinda, Sara Andrade. Sara Andrade! Bonjour! Como ça va? Eu achei chique esse negócio de Paris, né? Então eu vou até assim, ó. Eu vou incorporar a parisiense. E aí, gente? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente que tá alegre de receber você aqui. A gente tá gravando num dia de chuva, né? E o trânsito já foi um empecilho, mas ela tá aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Já tava ali assim também, eu estou num podcast no meio do caminho, pra gente poder vir conversar legal, tá vendo, galera? A dica aí de milhões pra vocês, aproveitar o trânsito pra isso. É verdade, tá vendo? E já consegue conversar em francês? A gente pode assim, ó, um parle francês. Oh, meu Deus do Je céu. suis Sarah. A francesa, eu vou ter que sair da mesa, viu, gente? Aí você deixa falando. Eu tô assim, nos meus aplicativos, aprendendo a falar o francês pelo O aplicativo. Lucas Eu tô fala que de tentando. francês ele só conhece o pão francês. Só. Que não é Eu francês. adoro não pão francês. E nem é francês, né? É brasileiro. É, Obrigada, porque nem é desculpa. francês. É verdade, né? O pão francês não é francês. Brasileiro. É uma coisa porque maluca, tudo que é bom viu? é brasileiro. É verdade isso daí. Ó, a gente tá gravando também, gente, é legal a gente dizer, a gente tá gravando num período de Olimpíadas, tá bom? E aí, ela passou, né, alguns dias lá pra poder acompanhar e ela tava compartilhando alguns bastidores que eu achei legal a gente compartilhar com Que o ela público. quer ser atleta. Ela quer ser Então, atleta. talvez teremos uma Gente, empresária, atleta, é. influencer, BBB. Eu já tava tagarelando aqui com eles e já falando sobre essas coisas. Eu voltei inspirada pra ser atleta. Qual modalidade? Eu não sei ainda, vou ter que descobrir. Será que dá tempo aí de começar a ser atleta dá. aos 33 anos? Você Dá, tem, né? você tem algum talento esportivo? Talento é meio complicado, mas a gente pode treinar. Talento é uma palavra forte. É isso, é muito forte. Mas a gente pode tentar, né? Vamos treinando. Quem sabe um dia a gente não consegue adquirir esse talento. Eu falo que se fofoca fosse uma modalidade olímpica, o Brasil ia ser ouro sempre, mas... Isso é verdade mesmo, né? que Isso a é um gente adora fato. falar. E você gente deve gosta. lidar com fofoca, não deve? A gente tem que aprender, né? Eu tive que aprender a lidar com ela. Não, sobretudo por essa exposição de BBB e tudo mais. Exatamente. Eu, hein? Eu gostava de fofocar, mas assim, Não, eu era senhor. ótima nesse esporte, eu era maravilhosa. Seu alvo não. Agora, ser o alvo da fofoca é mais complicado. Mas eu acho que Imagino. agora, que já tem um tempinho, já após-programa, eu já acostumei mais com isso e a lidar com essas coisas. Mas logo no início é um baque gigantesco, assim, viu? Inclusive, você entrou no BBB com 15 mil seguidores e saiu com milhões. É isso. Como foi isso pra você? Olha, é uma loucura, né? Você entra por uma porta, você tem uma vida. Eu trabalhava antes em multinacionais, então era uma vida bem diferente do que eu tenho a realidade de hoje, que eu sou uma pessoa pública. Então era completamente diferente. E quando eu saí por aquela porta, o Brasil sabia quem eu era, né? Acho que a minha edição foi recorde de audiência aí do Big Brother no mundo. Então realmente é uma coisa muito diferente pra mim. Mas assim, é gostoso. Tem o carinho das pessoas que é muito bom. A gente tem também aquelas pessoas que gostam de criticar. Sim. Mas assim, acho que tem tanta gente que manda carinho pra gente, e eu nunca tinha tido tanta demonstração pública de carinho de pessoas que eu não conheço, que eu me apegava muito a isso, sabe? Eu tentava me apegar a isso e esquecer um pouquinho das coisas ruins que vinha. Você participaria de novo? Olha, vou te falar que acho que não, viu? A nossa a mentalidade ali, ó, vai pro beleléu, gente. É difícil, não é fácil lidar com várias questões ali dentro, sabe? De convivência, de você até se conhecer lados que você achava que nem tinha, sabe? Porque é um jogo, querendo ou não, é vida real, mas é um jogo. Então é complicado, assim, como que a sua mente trabalha ali dentro. Eu acho que mais do que um reality, mais do que um programa de entretenimento, é um grande experimento social, né? Total. Eu falo pra todo mundo que parece como se a gente fosse ratinhos de laboratório. Porque isso Colocam que a gente numa gaiola e todo mundo observando nosso comportamento. Porque isso que você disse de, às vezes, despertar ali dentro comportamentos que você não conhecia faz muito sentido. Porque são pessoas muito diferentes que estão te despertando alguma coisa que às vezes estavam ali adormecidas mesmo. Sim. E você tá sendo provocado o tempo todo. E não eu acho que nem é só isso das pessoas serem diferentes. É porque o programa também tem alguns jogos ali dentro que ele força você a ter atitudes que talvez você não teria no seu dia a dia, né? Então, jogos da discórdia, sabe assim, essas coisas. É uma coisa que você jamais teria um jogo da discórdia na sua vida real aqui fora. Então, você é forçado a criticar e apontar coisas que às vezes aqui fora você simplesmente pra sua casa e não ia querer ver aquela pessoa de novo. Ali não tem como, né? Lá você tem que fazer isso, né? Então, e quando você não mostra a sua opinião, o público não gosta disso, quando você fica sabonetando. Então você tem que dar opinião. E você quer falar o que você pensa também, por medo das pessoas aqui fora interpretarem diferente o seu pensamento. Então é muito difícil. Eu acho que lidar
lidar com isso, assim. E eu acho que é difícil porque é o seguinte, se você fica sabonetando, Você planta. falam que você é planta. Uhum. Se você tem opinião forte, uma opiniãozinha que você dê e que a galera não gosta, pode Já ser o era. suficiente pra você ser eliminada, né? Exatamente. Cancelada. Não, mas eu fico pensando que assim, na verdade, todo mundo, se alguém pegasse os nossos celulares, todo mundo seria cancelado. A gente tem papos entre amigos, entre namorados. Eu falo isso pras pessoas, eu falo, gente, qualquer um aqui estivesse numa mesa de bar ou num churrasco de É que a gente família... não é filmado. É isso, Exatamente. ninguém é filmado 24 horas. A gente tá aprendendo, todos somos seres humanos, a gente tá numa constante evolução, né? Então eu acho que assim, todo mundo aqui nasceu chorando e pelado, então a gente teve que aprender com a vida. E sem dente. E exatamente, então a gente continua assim, sabe, na vida, a gente aprendendo diariamente. E ali a gente é obrigado, na teoria, pela moral e bons costumes, saber de tudo. E não é assim que funciona, né? Cada um tem uma educação, cada um veio de um lugar diferente, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E lá a gente aprende de uma maneira um pouquinho mais difícil, que é apanhando mesmo, assim. Você recebeu muita crítica quando você saiu? Recebi bastante coisas a favor, mas também bastante crítica. E aí, lidar com as críticas nunca é fácil, né? Mas assim, eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu sempre fui muito de ouvir, analisar e tentar ver o que é o bom ou não de pegar daquilo dali também. Porque tem crítica muita que é construtiva pra você realmente aprender. Agora, tem outras que você sabe que é só porque as pessoas estão precisando de alfinetar alguém na internet, né? Que acontece muito. Você acha que foi mais difícil ter ficado aquele período confinada na casa, convivendo com tantas personalidades diferentes, ou você acha que foi mais complicado o pós-reality quando você encarou a vida novamente, a vida real, só que uma vida diferente já da que você Com tinha? milhões de seguidores. Com milhões de seguidores e com um monte de gente achando que te conhece por 3 meses ali que te assistiu. Olha, eu acho que assim... Engraçado, eu nunca parei pra pensar nisso exatamente qual foi o pior momento, assim. Mas eu acredito que foi pro final, dentro do programa mesmo, dentro da casa, só que mais pro finalzinho, perto de eu sair. Eu fiquei 72 dias confinada, e eu acho que a partir dos 2 meses, a sua cabeça já começa a se auto-sabotar, assim, em muitas coisas. Eu acho que esse momento é o mais difícil, sabe? Eu acho que o final do jogo. Porque quando você sai, aqui fora você tem seus amigos, sua família. Então, por mais que seja difícil, você tem quem você sabe que pode confiar. Tem apoio. Tem apoio, sabe? De quem você confia, de quem você ama. Lá dentro, você não tem, querendo ou não. Por mais que você faça amizades lá dentro, são amizades que tem pouco tempo. Então, assim, você confia cegamente ali dentro daquele jogo. Eu, até graças a Deus, eu tive uma pessoa ali dentro do jogo que me acompanhou do começo ao fim, que foi o Gil, que a gente era muito amigo. E a gente confiava muito no outro, isso me ajudou bastante no jogo. Mas no finalzinho do programa, ali perto de eu sair, nossa, eu lembro que quando eu entrei no paredão, no meu último paredão, quando eu saí, eu pedi a Deus, eu falei, Deus, se eu não for ganhar, me tira daqui, porque eu não aguentava mais, sabe, assim, o emocional fica muito abalado. Então eu acho que aquele final ali é onde você começa a se colocar em prova e não se reconhecer em algumas atitudes e alguns atos, assim, sabe? Você começa sei lá, desconfiar de você mesmo. É muito louco isso. O que você acha, assim, que... Porque você entrou como uma das grandes favoritas, o seu jeito autêntico, você bateu de frente, brigou com Carol Conká, que era canceladíssima aqui fora, e você se juntou, obviamente, com o Gil e com a Juliette no começo, que teve toda aquela amizade, e todo mundo falou, meu, trio, pódio, tudo mais. A partir de que momento você acha que você perdeu o favoritismo ali? Então, lá de dentro é difícil a gente entender, né? Porque lá de dentro a gente nem sabe que chegou a um favoritismo ou não. Aqui de fora, eu acho que foi mesmo, sei lá, a partir uns 40 dias de programa, talvez, assim, por ter as opiniões diferentes, talvez, de pessoas aqui de fora. E aí, realmente, é difícil, a gente tem como lidar com isso, né? Eu acho que tudo que eu assisti do programa, porque eu assisti tudo depois, tá? Eu quis assistir a minha edição inteira. Depois de tudo que eu assisti, assim, eu entendi que a gente tem pessoas que são cansadas por vários motivos ali dentro. Alguns são por causa de caráter, outros são por causa de opiniões diferentes do que o povo aqui fora tem. E isso foi uma coisa que eu saí muito feliz lá de dentro, sabe? Caráter não foi meu problema. Eu acho que, assim, é de opiniões diferentes do que as pessoas pensam, faz parte, né? Se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu pra querer agradar alguém? Mas, assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que foi depois de uns 40, 50 dias de programa. Por discordar das pessoas aqui fora mesmo, de opiniões. E você acha que, assim, se você não tomar cuidado, é muito possível que você vire um personagem e se esqueça ali da tua essência? Porque você mesma falou que, olha, às vezes a gente tem que ter alguns comportamentos que fazem parte do jogo. Eu aqui fora não teria, mas eu tenho que falar Brigar. um pouco mais assim, tenho que brigar, eu tenho que ser uma pessoa mais, talvez, agressiva em alguma fala. Você acha que é muito fácil perder o controle ali dentro a ponto de você virar um personagem
e viver aquele personagem. Aí, de repente, você esquece a Sarah que você é. Você acha que isso é perigoso? Eu acho que personagem... Ou que é possível, né? Personagem é muito difícil. Não acho que é impossível. Eu acho que tem pessoas que são mais frias e conseguem talvez, atuar e fazer um personagem. Mas é muito difícil, porque é um jogo de convivência, sabe? E todos somos seres humanos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa, então eu sou muito reativa. Eu não conseguiria segurar, por exemplo, algum pensamento sobre alguém. Sabe assim, se eu tô estressado, com raiva, alguma coisa, eu quero falar pra pessoa. Mas tem gente que consegue ser mais frio e consegue segurar. Então, eu acho que vai muito da personalidade de cada um, sabe? Eu acho da educação de cada um. Eu não consegui, gostaria de ter conseguido segurar um pouco mais, mas eu não consegui. Você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo, porque eu acho que eu fui eu. E foi como eu falei, assim, eu acho que depois, eu analisando todo o meu comportamento ali, quando eu assisti daqui de fora, eu até fiquei feliz em ter me assistido e visto que eu tinha muito mais opinião do que eu achava que eu tinha na vida aqui fora, tá? Eu achava que eu era uma pessoa muito mais pamonha. Eu não me julgava uma pessoa tão de atitude. E quando eu assistindo o programa e eu vi aquilo dali, eu até descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. Então, por esse lado é legal você se analisar e assistir o jogo, mas é muito difícil a convivência, cara, é muito difícil. Vamos supor que a gente briga aqui hoje, Lucas. Se eu chegar em casa, eu posso simplesmente não querer mais falar com você, não olhar na tua cara. Só que lá não, você é obrigado no dia seguinte a acordar, escovar o dente já da pessoa, ter que conver, tomar café da manhã, ainda ter que aprovar aqueles jogos da Discord lá, que você tem que ainda falar da pessoa, e você fica pensando, se eu não falar, o povo lá fora sabe que eu não gosto daquela pessoa, então eu tenho que falar. Então é muito difícil, sabe, assim, essa convivência. Então, eu acho que ninguém é você mesmo dentro de um jogo como aquele, onde vale dinheiro e a convivência. Ninguém consegue ser a mesma coisa que aqui fora ali dentro. Porque é um jogo e tem várias coisas que levam você a comportamentos extremos, talvez você não teria na sua vida real. Mas personagem 100% eu acho muito difícil. Eu acho que é muito do caráter de cada um mesmo. E ter essa frieza pra segurar um personagem é muito difícil. E a convivência ali dentro fica ainda mais difícil porque o próprio jogo, ele te leva pra que a convivência fique, às vezes, assim, na beira do limite. Porque é o que você falou. Você brigou com alguém, você tá com aquele ressentimento, com aquela mágoa, talvez você não fale na hora, mas em algum momento você vai ser instigada a falar, seja no jogo da discórdia, seja numa conversa em grupo, e aquilo só vai crescendo, só vai aumentando, né? E como eu falei, o que eu achei mais difícil mais pro final, porque no início você tem menos o emocional envolvido com as pessoas ali por causa da convivência. Então até, por exemplo, você falou que, porque eu briguei com a Carol, a gente era contra uma outra no jogo, porque não concordávamos com o jogo uma da outra, nem ela com o meu, nem eu com o dela, só que a gente não era inimiga lá dentro, a gente era amiga, por incrível que pareça, a gente tinha ainda, porque acho que ainda não tinha tanto emocional ainda mexido. Então a gente tinha uma convivência muito amigável no jogo. Então a gente podia discordar nos jogos da Discord e tudo mais, só que a gente se respeitava, chegava na hora da festa, curtia junto, bebia junto, brincava junto. Só que chegava na hora da Discord, a gente entendia que nós éramos inimigas de jogo. A partir de um tempo lá dentro, você já não consegue segurar essa emoção tão como é no início, porque aí depois já começa a ficar muito aflorado, sabe, assim, os seus sentimentos. E aí é mais difícil você controlar isso. Então acho que por isso que eu acho que depois de um tempinho é mais difícil, sabe? Eu vejo isso pelas as pessoas que eu convivi mais no início, que era muito mais amigável, quando você fica mais pro final, que você já não aguenta mais olhar pra aquele povo e querer voltar pra tua casa, sabe? É difícil, assim, mais pro finalzinho. Quais os dias mais difíceis? Jogo da discórdia, paredão, eliminação ou prova do líder? Ai, acho que o dia de... Com certeza, eu acho que esse dia do jogo da discórdia. Porque você tem que se colocar numa situação de apontar coisas pra outras pessoas, assim. Eu lembro que teve uma ação que foi no Dia da Mulher, que foi no dia 8 de março, que ele, durante o dia de manhã, teve uma ação que mostrou a mãe de todo mundo. E era numa segunda-feira, e de noite tinha jogo da discórdia. Eu nunca vou esquecer esse jogo, porque foi um jogo que eu ficava assim, como é que eu vou falar mal do povo? Que eu acabei de ver a mãe, a galera chorando, desesperada lá, Todo sabe? mundo fragilizado. Todo mundo fragilizado. Eu também estava, acho que é por isso que me coloquei no lugar dos outros. Aí você fica assim, hoje não vai dar, hoje eu vou ter que sabonetar. E eu lembro que foi um jogo da discórdia que eu sabonetei, porque eu fiquei pensando, putz, eu vi a carinha da mãe de todo mundo, eu vi todo mundo chorando, eu já fiquei pensando naquelas mães me assistindo de casa, a minha mãe assistindo as pessoas falando mal de mim. E, cara, você se coloca numa situação ali que você fica, gente, eu nunca faria isso na minha vida. E eu lembro que esse jogo da Discord, que foi no dia 8 de março, gente, uma segunda-feira, esse eu sabonetei, eu não consegui falar. Porque eu ficava assim, não dá, sabe, assim. E é muito louco isso, assim, você se colocar mesmo em situações... Você é ser humano. É, você ser humano, sabe? Naquele dia eu falei assim, gente, eu não dou conta. E eu lembro que eu tinha coisa pra caramba, que eu tava assim, cheia de opinião naquela época, ainda sobre algumas coisas, o que tava acontecendo no jogo. E eu lembro que nesse dia eu não falei. Eu falei assim, ó, que se dane pra pegar qualquer pessoa aqui que é uma coisinha besta, que a pessoa não vai ficar chateada comigo, nem a mãe de casa vai ficar me julgando, e vou falar sobre isso aqui. Muito doido, né? Mas é muito isso, assim. E o jogo da discórdia deve ser muito difícil, você falar dos outros e, pior ainda, você ouvir o que as pessoas pensam de você.
Não é fácil se ouvir das pessoas. Porque às vezes as pessoas ali dentro, elas vão fazer críticas que não são verdadeiras, assim. É a visão da pessoa, mas é muito difícil pra gente ouvir. Aí você quer se que o defender, outro porque tem você pra quer dizer. falar que você não é Quando isso. isso te ofende, quando isso te ataca. E é a hora que você já começa a gritar de volta mesmo. Você fica, eu não sou isso. E é o que acontece mesmo. E é o que dá audiência, né? E todo mundo tá assim, comendo pipoca em casa. É porque é isso, né? A gente assiste Big Brother Fazenda pra ver treta, não é? No final das contas é isso, não é? Porque se não tem treta, fica sem graça o programa. Flopa. Nossa, a minha edição teve treta. Pelo amor de Deus, como a gente teve cara, treta. Sara, Cara, sua edição foi muito foda. Foi, e gente. é muito engraçado, Sara, que assim, é legal ver o comportamento do próprio público, né? O público que fala assim, poxa, mas é só baixaria, é só briga, é gritaria. Mas se não tem, todo mundo retiro planta. espiritual. Gente, aconteceu isso na edição seguinte da minha, que teve gente que foi cancelada por ser legal demais. Eu falei, gente, que foi o Thiago Abravanel. Pelo cara ser muito legal, ele foi... Eu falei, gente, o Brasil perdeu noção das E coisas. o fato dele ser legal, ele desistiu por isso até, não foi? Não sei se foi esse o motivo, mas assim, ele não aguentou porque Ele não queria brigar. ele não e queria aí brigar. Cara, e é muito isso. A gente, quando a gente tem certeza de quem a gente é ali dentro e a gente é obrigada a se colocar nessas situações, é muito difícil. E, cara, o Thiago realmente ele foi cansado por ser uma pessoa legal demais. Cara, isso é muito louco, né? O Brasil tá maluco. É muito maluco. Mas é isso mesmo. Mas é engraçado que o Lucas, ele era todo anti-reality, né? Eu sempre fui a louca que assistia tudo. Ele... em dia de jogo de Discord, ele ficava assim, que absurdo isso, não sei o que, não sei o que. Virou fã. Mas eu sou novo na era de reality. Eu tinha uma visão preconceituosa, Sara. Eu tinha uma visão preconceituosa. Eu achava que tinha coisa mais importante pra gente consumir o nosso tempo. Quando eu assisti a primeira edição do Big Brother, que tem quantas edições já? Mais de 20, né? 24. 24, no caso, Vai ter a 24, 25 eu comecei a assistir qual? Eu nem me lembro o número da edição. Mas faz pouco tempo. Eu comecei a assistir despretensiosamente. Falei, deixa eu dar uma chance pra Foi isso. a da Amanda aqui. Foi da Amanda, do cara de sapato. Sim. Foi essa edição. Acho que foi 22, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Aí comecei a assistir e tal, não sei o quê. Aí comecei a assistir Fazenda também. Hoje eu tenho uma opinião diferente, porque é um entretenimento e a pessoa tem um controle na mão, ela pode assistir ou não. Só que hoje eu começo a encarar como um grande experimento social. Total. Porque eu me coloco assim, eu fico imaginando como seria eu, sabendo as chatices minhas, as minhas particularidades, mas sendo vigiado pelo Brasil 24 horas. Isso é muito louco, tá? É muito louco. Isso, eu sou uma pessoa que eu estudo comportamento humano há muitos anos. Então pra você E ainda é aí- mais aflorado isso. Tanto que até é uma coisa engraçada, eu quando me formei, eu sou formada em comunicação social, e quando eu me formei, o meu TCC foi sobre o Big Brother, sobre o marketing dentro do programa. E na época o programa tava numa baixa, assim, não tava bom, mas eu queria provar no meu TCC que mesmo naquela baixa, ainda tinha muita audiência e fazia muito ainda, era muito bom para as marcas que estavam Vendia envolvidas muito. naquilo. Vendia muito, mesmo ele numa baixa. Então, pra mim, era muito legal esse observar da vida humana, entender aquilo dali. Tanto que quando eu me inscrevi no programa e que eu vi que eu ia entrar, o livro que eu levei pra dentro do confinamento, que a gente fica no hotel uns 10 dias antes de entrar na casa, foi um livro de linguagem corporal, pra poder eu estudar aquilo dali bem certinho, pra conseguir entrar no jogo, conseguindo ler bem as movimentações das pessoas e comportamento das pessoas, porque eu acreditava muito nisso, que ali é um grande experimento social. Então, pra mim, isso era muito importante, assim, pensar nisso de uma forma fria. Só que aí foi o que eu falei, a gente chega lá, não dá pra ficar frio ali dentro, não, cara. Você entra todo da Gente, teoria. eu tentei entrar de uma forma mais, tipo assim, né, jogadora, porque eu vou tentar, assim, uma estratégia de jogo. Quando você chega ali dentro, não tem como. Por isso que eu falo que é difícil você segurar um personagem. Eu sou canceriana, sou emocional, assim, de nascença. Eu nasci numa data que a lua tava lá, já olhando pra mim, e eu sou emocional. Ali dentro, é impossível eu ter sido uma pessoa fria, sabe? Não tinha como. Não tinha como eu não me envolver nas situações. E às vezes tem briga que nem era minha, sabe? Eu podia ter ficado quieta. Essas brigas mesmo, por exemplo, no início do programa ali, que foi com a Carol, com a Lumena, não eram brigas minhas. Tanto que eu tava falando aqui, eu ia pras festas, brincava com elas e bebia, ficava me divertindo. Não eram brigas minhas. Só que eu olhava como era o comportamento com outras pessoas, eu queria me meter, a gente queria se intrometer nas coisas. Mas quando você entende que é um jogo de comportamento humano, e quando você sai dali é vida real, e cada um tem uma vida diferente aqui fora, é muito mais fácil lidar com as coisas. Então, pessoas ali no jogo que eu não era próxima, que eu não era amiga, aqui fora a gente conversa, a gente é amigo, e é outra realidade, sabe, assim. Mas é entender que aquilo dali é um jogo, e é diferente a vida real do jogo. E que todo mundo tem gatilho, e que você tem pessoas perto de você que vão despertar
despertar esse gatilho. Total, gente. É muito E sobre é o que isso, você assim. falou sobre desconhecer que você tinha alguns comportamentos, porque você estava adormecido, nunca ninguém tinha despertado. Nunca eu tinha sido cutucado em alguns lugares Agora, da minha o que eu vida, acho mais assim, sabe? difícil, o que eu acho mais difícil é você se descobrir como pessoa estando pro Brasil inteiro julgar. É. Você se descobrir como pessoa estando sendo vigiado 24 horas o tempo todo. Porque no Instagram a gente escolhe o que a gente compartilha, o que a gente posta. Total. Ninguém posta estar chorando. Ninguém posta história Às vezes chorando. posta, mas... Tá, mas assim, a tua chatice, você brigando, o teu mau humor, não, você escolhe a melhor foto, você mete um filtro bonito. Agora, quando você tá num reality, é você o tempo todo. 100%. Gente, lembra que por que eu quis sair e assistir todo o programa? Porque eu ficava muito assim, por que tem gente que me odeia? Eu nunca na minha vida tive inimigo, por que tem tanto hater na internet apontando coisas do meu comportamento, do meu jeito de ser? E eu falei, eu preciso entender, eu quero entender o que foi passado pras pessoas, como que eu agia em relação às coisas, pra eu saber o que eu posso... Sabe assim, as críticas construtivas ou não, o que é que as pessoas estão viajando em relação a mim. Por isso eu quis assistir tudo. Então a gente não tem coragem de assistir, porque realmente você acaba vendo coisas que você não tinha visto lá dentro, né? Que apesar de ser uma casa pequena, você não vê o que tem atrás de uma outra parede, assim, as pessoas falando de você. Mas no meu caso, como eu era muito transparente quando eu não gostava de alguém ou quando eu não gostava de alguma atitude. Então as pessoas também eram comigo. Eu acho que teve uma ou duas surpresinhas, assim, só que eu assistindo, que eu não imaginava que elas tinham falado de mim, assim, algumas pessoas. Mas são coisas que você fica assim, tá bom, era um jogo, né? Realmente, naquele momento ali, a gente discordava de opiniões e tá tudo bem. Essas pessoas hoje em dia, eu sou amiga aqui fora. Então, mas é muito doido você se analisar e entender esses comportamentos, assim, sabe? Você conversa com todo mundo da sua edição? Converso, da minha edição, assim, claro que cada um tem uma vida, chega aqui fora, sim. mas sempre que eu encontro as pessoas, todos eles, eu não, graças a Deus, Não tem inimizade não com fiquei inimiga de ninguém mesmo da minha edição, assim. E o Gil, como que é? Gente, ele é exatamente aquela pessoa do programa, cara. Aquela pessoa intensa também. Ele aqui fora é a mesma pessoa, mas eu falo muito com ele. Mas vocês permanecem amigos. Sim. Como foi pra você pegar o celular e ver que você tava com milhões de seguidores, e ver aquele monte de coisa? A sua primeira reação quando você navegou pelas redes e viu que você já era uma pessoa famosa? Então, o maior medo de todo mundo que entra num reality desse é sair de lá e se lascar na vida aqui fora, né? Aí tem lá 500 seguidores. É o medo de todo mundo. Tinha 15 mil e perdeu 10 mil. Mas é bem isso, todo mundo, o medo de todo mundo é entrar lá e, tipo assim, ter perdido meses da sua vida e ainda perder a profissão aqui fora, né? Eu acho que é o medo de todo mundo quando vai entrar num programa desse. Seja pessoa famosa ou anônima, a gente tem medo de depois da vida que vem o pós ali. Eu lembro que a primeira coisa, quando eu vi a quantidade de seguidores, eu lembro que eu saí com 6,9 milhões de seguidores do programa. Primeira coisa quando eu olhei foi respirar e falar, ufa, pô, gente que não gosta de mim. Mas pelo menos tem muita quase gente 7 milhões que gostou de mim, então eu não vou ficar tão largada na vida aqui fora. Mas a primeira coisa que eu pensei quando eu olhei assim, eu falei, tá bom, dá pra fazer dinheiro, eu não vou ficar lascada. Isso que é bom, né? Dá pra fazer dinheiro. Mas e essa meio que obrigação? Porque aí você sai do reality, você é uma influenciadora. Naturalmente, porque você tem 7 milhões de seguidores, naturalmente, você querendo ou não, você já é uma influenciadora. Porque qualquer coisa que você fale, que você compartilha, vai reverberar, vai repercutir. Sim. Você ficou, em algum momento, meio em choque ou em parafuso de ter meio que uma obrigação de gerar conteúdo sempre, toda hora, todo dia? Toda certeza, 100% disso, assim. Eu era uma pessoa que eu tinha uma vida muito comum. Eu não expunha a minha vida nas redes sociais, eu não mostrava onde eu tava. Eu era aquela pessoa que postava, assim, uma vez a cada 10 dias nos stories, sabe? Uma coisa assim, eu não era de postar. Inclusive, na época que eu me inscrevi no programa, eu tinha acabado de ficar 6 meses sem rede social. Eu tinha desativado o meu Instagram na época do começo da primeira fase de pandemia. Eu desativei o meu Instagram, porque tava me fazendo mal ficar vendo a vida dos outros. Então eu tava numa fase que eu tinha desativado por 6 vezes as redes sociais, e eu só ativei porque eu tinha me inscrito no programa para as pessoas, né, eu imaginava que os diretores poderiam estar vendo o que eu tô fazendo. Nem sei se eles olhavam ou não. Mas aí por isso só que eu ativei as redes sociais. Então eu não era uma pessoa de ficar postando o meu dia a dia. E aí você se vê numa obrigação de sair dali, e não só de postar, mas também de entender a sua responsabilidade de fala e no que você vai influenciar as pessoas. E isso é muito difícil, principalmente para quem é anônimo 100%, como eu era, por exemplo. Eu era de Brasília, então eu sou de um lugar que nem tem grandes figuras públicas, assim, desse meio artístico. Só político. Só político. Só que mesmo os políticos não são de lá, né? É de outros estados que vão lá, trabalham de terça a quinta e voltam pra cidadezinha deles. Quando trabalham.
Só lá dentro. Vamos lá. Então, assim, a gente não tem. Brasília não tem essa cultura de ser uma pessoa pública, sabe? Então, eu nunca convivi, nunca tive amigos que eram de vida pública ou algo do tipo. Então, pra mim, era realmente completamente novo, sabe? Então, quando eu me vi naquela realidade de ser obrigada a postar, tomar muito cuidado com cada palavra que você fala. Porque, às vezes, por mais que você não fale uma frase, vai pra uma página de fofoca distorcido que você fala, sabe? É cortado uma frasezinha, uma palavra, e aí eles distorcem tudo. E a pessoa entende o que quer também, né? Exatamente. Então, isso é muito difícil. Isso foi uma coisa que eu demorei a aprender, mas eu tive que aprender. Eu fui obrigada a aprender a minha responsabilidade de fala, de tudo, assim, sabe? Porque quando você não é uma pessoa pública, você pode pensar qualquer coisa, falar qualquer coisa. Claro que com responsabilidade também nos seus atos. Só que, assim, você pode falar com, sei lá, com a tua mãe, com o teu amigo mais próximo. Você pode falar. Quando você tá numa internet, você tem que ponderar tudo, porque tem crianças que te assistem, então tem idosos que te assistem, tem várias classes sociais diferentes que estão te assistindo ali, então você tem que ter essa responsabilidade até com, sabe, coisas que você não teria com o seu público normal ali, sabe, do Instagram. Então, sabe, tem que pensar que tem muita criança que gosta de mim de alguma forma. Tomar cuidado com falar um palavrão na minha rede social já é uma forma de influência para aquela criança. Então tem muita Postar coisa uma que é foto difícil. com bebida, Tem muita balada. coisa. Assim, foto muito sensual, É. ou sabe, todas essas coisas a gente tem que pensar depois quando você se torna uma pessoa pública. Claro que tem gente que não tá nem aí, mas assim, eu acho que pra mim era muito importante isso. Como eu vim de um meio que era corporativo, eu tinha muito medo de não conseguir voltar pra esse meio algum dia. Então, pra mim era muito importante qualquer fala que eu tivesse, qualquer coisa que eu tivesse, pra eu não ir pra um lado negativo da minha imagem, sabe? E pra mim isso era importante. Claro que tem pessoas que não ligam pra isso, né? Porque os outros estão pensando sobre ela. Mas pra mim era uma coisa que me deixava muito ainda, acho que andar num limbo, assim. Pra mim era muito difícil. E eu tive que aprender na marra, porque, nossa senhora, como eu apanhei pós-programa, assim. E a gente tava falando assim que o seu pós realmente é de milhões, você tá na mídia desde então, você é super bem vista. E nessa edição, inclusive, teve a maioria dos ex-BBBs ficou falando de falta de oportunidade, falta de público, que o pós foi uma merda, que teve que voltar pra profissão. Sim. Você acha que realmente todo mundo tem a mesma oportunidade e falta as pessoas saberem aproveitar? Ou alguns são privilegiados nesse sentido? Olha, é difícil falar isso, né? Porque oportunidade ali todo mundo tá tendo, com certeza está sendo visto. Mas é uma coisa que não consegue controlar, porque lá dentro do jogo, você não sabe como as pessoas estão te julgando. E é muito diferente viver lá dentro do que as pessoas estão vendo aqui fora. Eu sei que acho que todo mundo que já viu uma entrevista de algum ex-reality falando, vai achar que é até meio clichê falar isso, mas lá de dentro é diferente do que a percepção do que o público aqui de fora tá tendo. A gente lá dentro não tem noção de quem é favorito, de quem é vilão, de quem é, sabe assim, de quem é amado ou odiado. A gente não tem essa noção lá de dentro. Então a gente só vai vivendo. Às vezes você tá do lado errado da força e nem sabe? E aqui fora está sendo julgado por aquilo. Eu acho que isso que aconteceu nessa última edição, eu até acho que foi um pouquinho culpa da minha edição ali, porque a nossa edição foi uma edição que saiu um pouco da curva. Inclusive, todos os 20 vivem de imagem até hoje. Foi uma edição que foi muito boa para isso, para todos nós que participamos da edição 21. Só que a gente até teve uma parcelinha de culpa nisso, assim, eu acho, pra quem tá agora, porque aí a emissora agora viu uma grande oportunidade, porque pode ser que tenha pessoas ali que estourem muito. Então, ficou mais amarrado para essas pessoas. Oportunidade todo mundo tem, mas infelizmente é uma coisa que não dá pra controlar, sabe, assim. E eu acho que o pós é difícil. Hoje em dia tem muito influenciador, tem muita gente querendo trabalhar com a internet, ganhar dinheiro com a internet. Então, se não tiver um nicho muito bem definido, uma imagem muito estabelecida, é fácil ser aquele, sim, sabe, os 5 minutinhos de fama e nunca mais, sabe? Então, realmente tá ficando cada vez mais difícil, eu acredito. O que você diria pra quem quer entrar, quem tem o desejo de entrar no reality? Esteja com a terapia em dia. Olha, isso aí eu vou te falar que realmente... Eu era uma pessoa que antes do programa, por eu já estudar comportamento humano, neurociência, desde adolescente, eu achava que eu não precisava de terapeuta. Porque como eu já estudava o cérebro humano desde nova, eu achava que eu tinha um pé muito no chão e que eu sabia o que eram as coisas erradas e certas e que eu sabia controlar os meus sentimentos. Até eu entrar num programa daquele e descobri que eu não sei controlar nada, que eu preciso de ajuda externa, sabe? Todo mundo precisa. Exatamente, aquela coisa, todo mundo precisa. Mas eu não tinha esse conhecimento
conhecimento. Eu acho que eu tinha até uma imaturidade na hora de pensar sobre isso daí. E quando eu saí de lá, meu amor, a terapia está em dia até hoje. Já temos quase 4 anos pro programa e eu estou aí com a terapia em dia toda semana. Porque a gente precisa disso, sabe? A gente tem que entender também que essa mentalidade é muito importante. A gente tá falando sobre Olimpíadas aí agora, a gente tá vendo vários atletas competindo. E isso é um dos pontos que mais foram falados nas Olimpíadas. O quanto que é importante a mentalidade de um atleta para poder ele ser bom naquilo dele que ele tá fazendo. E o jogo lá é a mesma coisa, sabe? Se não tiver com a sua mentalidade em dia, não tiver realmente com o pezinho no chão, saber respirar na hora certa, pensar antes de falar, é mais difícil pra você o jogo do que quem tiver com terapia em dia antes de entrar. E eu acho que é muito pensar também realmente se é aquilo que você quer. Porque é isso, às vezes a pessoa vai pela fama e, Hoje em dia, eu não acredito que não é garantia de nada. Que não é garantia de nada. A minha edição já foi uma edição que saiu da curva. Eu acho que, assim, tanto a edição 2020 e 2021, que foram as maiores do Big Brother, foram edições que saíram da curva. Aquilo dali eu não acredito que vai acontecer de novo, porque a gente tava vivendo uma época no mundo que levou aquilo dali. As pessoas estavam mais carentes e assistiram o nosso programa mais do que o comum pra um reality show. Mas, pós aquilo dali, eu acho difícil a gente ter edições que todos trabalhem com a mídia depois. Então, tem que saber muito qual que é a sua realidade hoje, qual que é a sua profissão, se isso realmente vai te ajudar ou não no seu pós, se você voltaria para sua profissão, se o seu mercado de trabalho aceitaria você voltar para sua profissão pós uma visibilidade daquela. Depende muito de cada um ali, sabe assim? Tem que analisar muito bem. Eu sou muito grata porque mudou a minha vida completamente da água pro vinho. Não só a minha, mas como a minha família inteira, das pessoas que trabalham comigo. Mudou a minha vida de outras pessoas. Então, para mim, foi incrível. Então, assim, claro que se eu falaria pra uma pessoa que tivesse uma vida ok, talvez valha a pena o arriscar. Mas você tem que olhar muito o que é a sua profissão hoje e teria como voltar pra ela se desse tudo errado, sabe assim? Olhar de todos os cenários mesmo. E você, quando se inscreveu no Big Brother, o que te motivou? Teu objetivo ao entrar no programa era ficar milionária, era ficar famosa, era conseguir trabalhar com a sua imagem depois? O que foi o estopim ali que você falou, pô, agora vai? Então, eu queria visibilidade pra poder crescer na minha área profissional. Certo. Quando eu me inscrevi, eu achava que aquilo que tinha acontecido no Big Brother 20, que foi a edição anterior à minha, era uma coisa única na vida. Eu não imaginava que a nossa edição viria ainda com mais audiência. Isso realmente eu não tinha essa vontade de querer ser famosa e achar que aquilo dali aconteceria com a gente como aconteceu. Então, por exemplo, na edição anterior, quem tinha sido, acho que tinha ganhado mais seguidores durante o programa, tinha sido a Manu Gavassi, porque ela tinha feito um marketing muito bom dentro e fora do programa. E eu acho aquilo dela tinha ganhado, acho que durante o programa, que depois ela ganhou muito mais. Mas durante o programa, acho que ela ganhou, acho que, se não me engano, uns 3 milhões de seguidores. Eu achava que aquilo dali seria, assim, o ápice do ápice do ápice de uma fama de Big Brother. E eu sei que 3 milhões talvez não mudasse a minha vida, não mudaria a minha realidade. Como eu era da área de comunicação, a gente tem um pouco de noção sobre isso. Eu não achava que aquilo mudaria a minha realidade. Mas eu sempre fui muito ambiciosa e eu queria voos maiores na minha carreira. Então eu já estava numa área profissional que eu queria poder escalar isso. Então eu trabalhava já numa empresa, tinha um cargo legal, mas eu queria poder dar palestra, eu queria poder fazer consultoria, ganhar, sabe, por escala com mais pessoas. E o programa seria muito bom pra mim, pra eu ganhar visibilidade na minha área profissional. Então eu tinha muita vontade disso, pra depois ser uma pessoa pública, mas uma pessoa pública bem de uma bolha, sabe, assim, resumida. Não seria uma pessoa pública famosa, seria talvez uma pessoa pública que falasse mais de marketing, de empreendedorismo, porque era a minha área de atuação já de trabalho. Então esse era o meu foco. Só que quando eu entrei numa edição que saiu do controle, né? Então quando eu saí, que eu vi que a menor pessoa tinha ganhado talvez os 3 milhões que a Manu Gavassi tinha ganhado na outra edição, aquilo foi um choque pra mim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, todo mundo ficou famoso de verdade. E aí os planos que eu tinha já não eram mais tão palpáveis, porque eu ultrapassei uma linha ali da fama que se eu fosse fazer uma consultoria pra uma sala de 10 pessoas, sairia do controle, sabe? Era uma coisa que seria difícil pensando no meu profissional. E aí também a gente quer abraçar todas as oportunidades que aparecem naquele início de você sair correndo atrás de tudo e fazer o dinheiro, porque você tem medo daquela fama também ser uma coisa temporária. Então você quer aproveitar todas as oportunidades. E aí só depois de um ano pós-programa, que foi que eu voltei com a minha ideia inicial do que eu queria fazer, que era palestrar, levar o conhecimento de alguma forma para as pessoas. Só que aí realmente não dava para fazer mais as consultorias de 10 pessoas. Eu lembro que a minha primeira palestra foi para 2.500 pessoas. Porque realmente foi uma proporção muito diferente do que a gente teve ali. Muito maior do que você imaginava. Muito maior do que eu imaginava. Graças a Deus, não estou reclamando. Mas é que realmente o planejado saiu do controle quando eu saí do jogo ali, sabe?
Eu acho isso maravilhoso. E eu quero que você fale exatamente sobre isso, porque você já saiu com um pós muito bom, que você poderia ficar só como influencer, mas você decidiu investir na sua carreira. Como que foi essa transição exatamente disso? Agora ser marqueteira, ser empreendedora, empresária, 2 empresas. Sim. Dessa E transição falar sobre isso, né? É. Porque hoje é o que você falou de nicho, né? Hoje você se torna uma referência Não é nessa só questão do mais empreendedorismo. ex-BBB agora. Então, Sim. porque é isso. E aproveitando desvinculou o disso. gancho da Paloma, às vezes a gente vê e ouve com preconceito quando alguém fala assim, é uma ex-BBB, é uma ex-reality, porque sim. acha que você é só isso. É. Só que agora você conseguiu usar o reality para aquilo que de fato você é autoridade, para falar de empreendedorismo, para falar de marketing, né? Então, olha, pra ser bem sincero, tudo começou porque eu tava começando a entrar em depressão. Porque é exatamente isso. Eu tava sendo influenciadora, fazendo vários trabalhos, tava trabalhando muito, graças a Deus, aqui assim, acho que era a fase que eu tava mais trabalhando. Só que eu olhava pra aquilo tudo e eu sentia um vazio muito grande. Eu olhava e falava, tá, eu sou influenciadora de quê? O que eu tô influenciando na vida das pessoas? E eu sempre tive muito pé no chão em relação a trabalho. Eu ficava assim, cara, daqui a pouco isso daqui não vai dar em nada. O que eu preciso fazer pra poder resgatar aquela Sara de antes, sabe? Assim, resgatar quem eu realmente sou. Porque eu tava indo muito pelos likes e pelo engajamento. Então eu fazia o que as pessoas queriam que eu fizesse. Então eu tava começando a colocar conteúdo nas redes sociais porque dava likes, dava engajamento e me colocava num hype, sabe? Mas não era a Sara de verdade. Então eu comecei a não me reconhecer. É bem aquilo que aconteceu também dentro do programa. De você uma hora, sabe, você olhar pra você e falar, gente, mas eu não sou assim. E foi o que aconteceu comigo pós-programa. Eu comecei a olhar pra mim e entender, essa não é a Sara. O que eu tô fazendo comigo? Vamos resgatar o que são os meus sonhos, os meus objetivos. Qual que é o meu propósito de vida? Você achou que tava um conteúdo fútil? Muito. Eu olhava e falava, o que eu tô agregando na vida das pessoas? E eu nunca tinha sido uma pessoa fútil. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de trabalhar muito. Então, pra mim, era uma coisa assim, o que eu tô agregando, sabe? Eu não me seguiria. Se eu fosse a Sara de antes, eu não me seguiria. Então, aí você já começa a pensar, putz, alguma coisa tá errada aqui, sabe? E eu olhava pra outras pessoas que estavam naquele meio, e você conhece muita gente que tá em depressão, você conhece muita gente famosa que na internet parece uma coisa e na vida real é completamente diferente. Muitas. E eu vi aquilo e me deixava angustiada, sabe? Eu comecei a ficar muito mal com isso. E aí foi quando eu comecei a conversar com a minha equipe, falar, vamos reformular isso daqui e tentar recalcular a rota. Só que é difícil, tá? Porque ainda mais que eu falei pra vocês, eu tava na fase, eu tava mais trabalhando, e aqui, ó, engajamento nas alturas, tudo maravilhoso. Quando você começa a trocar de nicho na internet, cai o engajamento, começa a cair seguidor. E você tem que deixar o seu ego de lado pra continuar naquilo dali. Então não é fácil. Umas 2 ou 3 vezes eu comecei, desisti, voltei atrás, porque eu falava, não, daqui a pouco eu não vou conseguir mais ganhar dinheiro, não vai ter mais trabalho pra eu fazer. E isso me deu medo várias vezes, sabe? Então, teve umas 2 vezes que eu voltei atrás. Até que uma vez eu falei, não tá me fazendo bem. Então, custe que custar, o máximo aconteceu, eu tenho que falar, mãe, voltei. Assim, ó. E eu falei, não, eu vou tentar. E é muito gratificante quando você começa a fazer essa virada de curva e o público, realmente, ele vai trocando com o tempo. Você perde seguidor, obviamente, ainda mais agora uma área que eu falo que é uma área muito mais educacional, agora as coisas que eu converso na internet. Então não é uma coisa que agrada a todo mundo. Mas é o que eu já queria fazer de antes. Então, por mais que eu vá diminuir o público, ele é um público agora com qualidade, não quantidade. E hoje em dia a gente vê nas redes sociais, o Instagram até mudou muita coisa no algoritmo dele, que hoje em dia é bem exatamente isso. Eles não estão mais olhando o seu engajamento e quantidade de views que você tem. O seu conteúdo é muito mais olhado as métricas que são compartilháveis, o que realmente está agregando a vida das pessoas. E a gente veio de uma fase ali pós-pandemia que o mundo estava muito carente, né? Tava todo mundo querendo ver a vida das outras pessoas, porque a gente veio de uma fase, tava todo mundo trancado dentro de casa. Hoje em dia, a gente já tá muito mais olhando mesmo o que quer entender da internet, o que a gente quer ver na internet. Não é só a vida da pessoa. A gente agora já tá vivendo. Então a gente não quer mais só ver a vida das pessoas daquilo sem algo pra aprender com aquilo. Então o público também tá muito mais... Acho que tá muito mais exigente, sabe assim? A gente tá muito mais exigente, todos nós, acho que eu, vocês, todo mundo, pós-pandemia, já acabou aquela nossa carência de sair de casa e ver a vida das pessoas. Precisa de alguém que inspire mesmo. Exatamente, e seja qual área que for, pode ser na área de dança, pode ser na área de comédia, pode ser na área do empreendedorismo, na área da mentalidade, qualquer que seja a área, mas que você consiga aprender com aquela pessoa alguma coisa, sabe? E agora, de fato, você exerce uma função de influenciadora. Sim, Porque exatamente. agora você tá influenciando alguém. É o que hoje eu me sinto grata, sabe aquele negócio de você procurar o seu propósito de vida e você... Agora eu acho que eu encontrei meu propósito. Porque banalizou a expressão influenciador digital. Totalmente. Hoje em dia, qualquer pessoa. Qualquer pessoa se considera, ela pode ter 15 mil seguidores, ela acha que ela é, e às vezes ela não tá influenciando nada. Ela tá ali postando foto Pelo de bebida, contrário, de tá cigarro, de influenciando não sei coisas o quê. ruins. Exatamente. Desinfluenciador digital.
Porque é isso, banalizou muito, né? Muito. E aí a gente, às vezes, acaba olhando com uma visão distorcida, Preconceituosa. preconceituosa, Total. E quando eu você acho fala que de influenciador. Quando né? vocês falaram desse negócio do erro da pessoa quando sai o programa, eu acho que esse é o maior erro do pós-reality ali. Muita gente acha que vai ser só famoso e famoso Acabou. esquece Que que tem uma ter um hora conteúdo. tem que ter um conteúdo. Porque aquilo dali, essa fama do pós-programa, Aos 15 acaba rápido, minutinhos, gente. Aos tá 15 bom. minutos, assim. Ainda mais assim, o Big Brother, ele é um programa anual. Todo ano, Então meu amigo. ano que vem vai ter outras Vai vir outra pessoas. galera ali. Se você não tiver mostrado o seu valor naquele primeiro ano, já era. Veio o próximo ano outras pessoas, talvez pessoas que tenham muito mais carisma que você e consigam essa fama momentânea melhor do que você. Então é muito difícil, sabe? Você tem que realmente estar olhando pra dentro de você, entender o que você quer mostrar pras pessoas pra poder você escolher um caminho ali. O que eu acho mais legal dessa sua fala é que você encara o teu trabalho como um propósito. Sim. Porque é muito fácil você se perder Como na um trabalho fama. também, não como, vou postar um videozinho só. Porque X. quando você... Eu falo isso muito pra Paloma e falo isso na vida. Eu também acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho pra ganhar dinheiro, pra pagar nossas contas, mas tem que haver um propósito. Tem. Porque eu acho que é o propósito que faz a gente levantar da cama, acordar todos os dias e ir pra mais um dia de luta. Nossa, eu concordo completamente com isso, assim. Eu acho que eu tive momentos nesse pós-programa aí que eu tive que me autoanalisar várias vezes. É bem do autoconhecimento real, assim. E eu falei, eu estudei essa minha vida inteira. Só que quando você vai colocar em prática com você, é diferente de você fazer com o outro, dar algum conselho pro outro. Porque eu me vi num mundo que era muito diferente do meu, sabe? Era uma realidade que eu nunca imaginei viver. Por mais que você sonhe em mudar de vida e talvez, sei lá, você ficar famoso de alguma forma, quando você se vê naquilo dali, você vê que é muito mais difícil do que você imaginava. E eu trabalho muito mais hoje do que antes, quando eu tinha uma vida comum, sabe? Hoje em dia, seja qualquer que seja a área de influência que você tenha na internet. Porque o pessoal fica, porque aquele dali só faz dancinha. Gente, pra ele poder programar as dancinhas que estão em alta, no hype, saber fazer a coreografia, ele tem que ter um planejamento também de post, do que vai fazer, qual que tem que estar por dentro do mercado. Qualquer que seja a área, é muito difícil. Pra você ficar naquele mercado, é difícil. Seja pra quem tá dançando, seja pra quem fala de direito, seja pra quem fala qualquer coisa na internet, tem que levar aquilo como um trabalho. Porque se não levar como um trabalho, é só os 5 minutos de fama. Daqui a pouco vai acabar. Seja a área que for. E você tem que ter um propósito pra isso. Você tem que falar, poxa, eu me vejo fazendo isso, eu quero influenciar pessoas não sei, eu sou da hora da comédia, eu quero influenciar pessoas a elas sorrirem, eu quero deixar o dia delas melhores. Ou, sei lá, eu falo muito sobre mentalidade, sobre marketing, é o que eu gosto de pessoas mandarem mensagem pra mim e falar, olha, você mudou minha vida por causa daquilo que você falou. Pra mim não tem preço quando você faz isso. Então cada um tem uma maneira que a gente vai impactar o mundo diferente. E eu acho que quando colocam isso, o universo coloca isso na nossa mão, esse poder que a gente tem de influenciar, seja vocês com um podcast aqui, seja eu depois de um pós-reality show, a gente tem um poder de influenciar pessoas e mudar de alguma forma o mundo, sabe? E quando você entende isso e leva coisas legais pras pessoas, não tem como dar errado. O universo ele vai trazer aquilo de volta pra você, porque foi colocado uma responsabilidade nas nossas mãos de alguma forma, sabe? Então isso eu acho que é muito prazeroso quando você entende isso e você de fato corre atrás daquilo, sabe? E não só pela fama, ou se perde nesse meio, porque é fácil se perder também, não é difícil. Então eu acho que é uma das coisas mais comuns, mas é muito gostoso você sentir que tá impactando a vida de alguém de alguma forma. Seja ensinando um conteúdo, seja fazendo aquela pessoa rir, o que seja aquilo dali, você quando mostra algo diferente pra pessoa, é muito gostoso, sabe? E você tem esse carinho nas ruas também? Ai, tenho. Isso que é é isso? sensacional. Gente, Porque na internet você vê lá 8 milhões, pô, sou querida, mas na rua, quando a pessoa fala, posso tirar uma foto, aquilo deve, né? sim, é maravilhoso. E eu até acredito que, assim, na rua, eu sinto muito mais do que pela internet. Porque tem muita gente que me viu no reality show, mas nunca mais me seguiu. Não seguiu nas minhas redes sociais, esqueceu que a Sara existia. E aí, depois de anos, me vê na rua e Sara! Aí fala que acompanha o programa, não sei o quê. Cara, é tão gostoso quando você vê que a pessoa lembra de você ainda e ela tem um carinho por você de alguma forma, sabe? Agora já vai fazer quase 4 anos. Gente, tem criança, já tá crescendo. Aí as crianças vêm falar comigo, eu fico, meu Deus, mas você tinha quantos anos naquela época? Mas é tão gostoso, sabe, quando você vê as pessoas falando contigo. Isso eu acho que é o mais gostoso da vida pública. É você reconhecer que outras pessoas, assim, e até pessoas também que não assistiram o programa, que me conheceram pós também, pela casa das redes sociais. É muito gostoso, é muito prazeroso isso. Como é que era a Sara antes do reality? Como é que era a tua vida comum que você disse aqui pra gente? Gente, eu sempre fui muito intensa. Sempre fui dessas de falar o que eu pensava, eu tava nem aí pra nada, tá? Não era filmada. Não era filmada. Eu sempre fui muito cheia de opinião, sabe? Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fazia. Seja no trabalho, seja com os amigos, na minha vida social. Eu sempre fui muito intensa. E eu gostava de ser assim. Eu tinha orgulho de ser muito intensa. E ser, sabe, falar o que eu penso. E fazer o que eu queria fazer. Hoje em dia já tá com um pouquinho mais limitado essas coisas aí. A gente tem que aprender algumas coisas. Não só no falar, mas também no agir, de onde você
vai. E quando falar. E quando falar, que eu acho que é o mais importante, assim. Até, por mais que eu fale assuntos que sejam, vamos dizer assim, militar de alguma forma, também tem um lugar certo de você militar sobre alguns assuntos. Não é toda hora. Não é toda hora, porque senão você pode estar ferindo outras pessoas naquilo dali. Então você tem que aprender também. E banalizando uma causa. Banalizando total várias causas que eu vejo muito na internet Exatamente. acontecer. Porque as pessoas só querem falar porque tá hypado Sim. e sai falando merda. Total. Achando que sabe alguma coisa porque viu alguém na internet falando, copia aquilo dali e vai começar a falar também. É onde o erro tá, sabe? Não, eu só tô curioso pra saber como é que era a tua vida comum. Assim, você morava em Brasília. Eu morava em Brasília. Como foi a tua infância, adolescência? O que você fazia? Porque eu vi uma entrevista sua, você dizendo que depois que você saiu do reality, você começou a se esforçar ainda mais para que as pessoas conhecessem a Sara de verdade. Sim. Não a Sara dos 3 meses que muita gente te julga. Então, pra gente poder conhecer também a essência da Sara? Então, eu sou de uma família simples. Minha mãe é policial militar, meu pai, ele é empresário. Só que assim, é muito doido isso, né? Porque quando eu entrei no programa, eu fui a espiã na minha edição. E as pessoas me julgaram muito sobre aquilo dali, de eu ser inteligente, estrategista, jogadora. Só como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito emocional. Eu tive uma vida que não foi tão simples como as pessoas acreditam pelo aquele corte que ela tem da rede social, da televisão. Na televisão eu era uma menina loira, classe média, que aí a pessoa olha padrão, nunca sofreu na vida. E não, eu tive uma vida que não foi fácil, sabe? Teve vários, enfim, altos e baixos na minha vida ali que não foi fácil. E que pra mim até hoje ainda é difícil de falar sobre alguns assuntos como esse. Tô até, deixando a primeira mão pra vocês aqui, eu tô até já bolando um projeto aí pra poder falar sobre algumas coisas da minha vida que eu nunca falei antes. Porque para as pessoas entenderem coisas sobre mim que elas nunca viram, sabe? E quando eu entrei no programa dentro do jogo, eu queria realmente ser a Sara jogadora e eu não queria me apoiar na minha história pra poder ganhar um jogo. Eu achava que eu tinha que ser a jogadora do programa e se gostassem de mim, bem, se não, amém. Esse era o pensamento da Sara, sabe? Hoje eu vejo que eu errei muito, porque eu acho que se eu tivesse talvez exposto um pouquinho mais sobre a Sara ser humano, talvez eu tivesse me conectado mais com algumas pessoas aqui fora. E eu tive uma vida muito difícil. Eu tive uma educação que não foi tão simples. A minha mãe, ela é policial militar, que me ajudou a me criar foi uma tia com autismo, que minha mãe trabalhava muito fora. Enfim, eu tive alguns percursos na minha vida ali. Por isso eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos de idade eu comecei a panfletar no sinal para ganhar meu dinheiro. Já entrei em trabalhos já como secretária quando eu tinha 17 anos, secretária executiva. E aí por isso que era muito importante para mim estudar desde cedo e fazer mestrado, pós e tudo que eu tinha de oportunidades de estudo, porque eu queria ser alguém, sabe? Eu queria realmente crescer na minha vida profissional e eu era muito ambiciosa. Por isso que eu tinha muito esse medo das pessoas me julgarem pelaquela Sara que o programa me cortou ali, aquele fragmento de informação que eles tinham minha, sabe? A menina padrão, classe média, que já tinha morado fora do país, nossa, deve ser rica. Então, não é bem assim. Quando eu morei fora, a vida não era nada fácil, pelo contrário. Eu tive, assim, várias experiências que foram muito difíceis também, morando fora do país, porque era aquela chance que você tem do sonho de ir pra fora de um outro mundo, de outro país e conquistar coisas que você não teria conquistado na sua vida aqui no Brasil. Então, não foi tão simples assim como a galera tem esse recorte. E eu queria mostrar esse lado mais inteligente da Sara, esse lado família que eu tinha, esse lado mais emocional, que dentro do jogo eu fui bem jogadora mesmo. Então, eu queria mostrar esse outro lado pras pessoas. Eu me importava muito com isso. Tanto que só agora, depois de quase 4 anos, foi que eu falei, putz, eu acho que talvez esteja na hora de eu contar essas coisas pras pessoas. E aí eu já tô com um projetinho aí que eu vou fazer isso pela primeira vez, de contar coisas da minha educação e da minha vida que as pessoas não sabem. Mas você não teme que isso te exponha ainda mais? Você tá preparada, de repente, pra um julgamento maior? Porque agora as pessoas vão julgar a tua vida pessoal, assim, aquilo que você vai compartilhar que é precioso pra você. Você não tem esse receio? É por isso que já são quase 4 anos de muita terapia, constelação familiar, muita coisa, pra eu me conhecer e pra eu entender quem é a Sara. E agora eu acho que é diferente, porque sou eu, é a minha história. Então, independente do que julgarem, foi o que eu vivi, foi a minha realidade naquele momento. Por mais que eu tenha acertado ou errado, é aquilo que a gente falou aqui agorinha dos gatilhos. Foi a minha história. É as coisas que eu aprendi na minha vida, na minha vivência ali, que eu tive que aprender com o mundo da maneira que eu tive a oportunidade, sabe? Então, eu acho que depois de muita terapia, entender as coisas que aconteceram na minha vida, hoje eu me sinto preparada pra falar sobre isso. Ainda é difícil, não vou falar pra vocês. Quando eu começo a falar, me dá vontade de chorar, eu dou aquelas engasgadas. Mas eu trabalhei muito isso nos últimos anos, porque eu acredito que eu possa impactar mais vidas além do que eu já faço hoje na internet. Eu acho que muita gente na sociedade, ela pode olhar pra minha história e sentir que ela também viveu coisas parecidas, sabe? Então isso é muito
é gostoso de você saber que você pode impactar mais ainda pessoas. E é aquilo que a gente tava falando do propósito. Eu devo ter tem uns meses que eu tomei a coragem de falar sobre isso, porque tem coisas que a minha... Sabe aquele negócio de crenças limitantes que a gente escuta os coachings falar? A minha mãe, ela me criou muito de um jeito que ela falava assim, você não pode contar o que acontece dentro da sua casa pros outros, porque essas pessoas vão te julgar por um fragmento, por alguma coisa assim que aconteceu na sua vida. E eu tive esse medo a vida inteira. Então eu não contava nem pros meus amiguinhos de escola, pros meus namoradinhos, pras pessoas mais próximas, elas nunca souberam da minha vida. Eu sempre guardei muito pra mim, porque minha mãe me criou pra ser uma mulher muito forte. Então você imagina, minha mãe, ela foi policial militar, ela foi do BOPE, aquela mulher forte, sabe assim. Então ela falava, você precisa ser forte pro mundo, você não tem que ver as pessoas chorando, as pessoas estiverem chorando, você não pode demonstrar fraqueza, porque senão vem alguém pode montar em cima de você. Então eu nunca demonstrei fraqueza, isso foi a minha educação. Então hoje eu entendo que as minhas fraquezas, elas são a minha maior força, e isso pode ajudar outras pessoas também. Então por isso que eu fui fazendo essa transição de imagem pós-programa, que eu fui pro marketing, fui de empreendedorismo, porque eu me tornei empreendedora depois, e agora, depois de um tempo, eu peguei essa minha formação ali que eu tinha de neurociência e quero colocar mais isso em prática, porque eu acredito que pode mudar muitas vidas de outras pessoas, sabe? Você morou 5 anos, né, nos Estados Unidos? Isso, foi quase 5 anos fora. Quais os principais perrengues de morar no exterior? Gente, vários, né, vários. Que todo mundo acha que é só ir na Disney, né? Nossa, vários. Acho que a barreira cultural é um dos mais difíceis. A gente é de um país que é muito quente, muito amigável, que todo mundo se ajuda. Então, você falou que você veio do interior. São Paulo talvez é mais difícil, porque quem é de São Paulo já tá acostumado com essa selva de pedra aqui. Mas você que era do interior, eu era de Brasília também, minha família veio do interior. A gente tá acostumado com sempre ter alguém ali que vai te oferecer um cafezinho, conversar com você. Uma das barreiras pra mim mais difíceis era a cultura. Eu morei nos Estados Unidos, que é um país que é bem diferente da nossa cultura, e o pessoal é frio. Ninguém tem assim, claro que deve ter. Eu não convivi, então eu não posso falar 100% pelo país, assim. Mas eu morei numa cidade que foi Los Angeles, que a maioria das pessoas também não são de lá. A maioria das pessoas, elas vão pra lá depois em busca de oportunidade. Então ninguém tem aquele amigo que vai no final de semana fazer um churrasco. Almoçar na casa do amigo pra conversar o que tava acontecendo naquele mês. Não existia isso onde eu morava. E eu sentia muita falta disso. Por mais que eu tivesse alguns amigos muito próximos lá é muito times money. Tudo trabalho, é tudo muito, sabe assim, é muito pensado no que vai acontecer no dia de amanhã. Não tem muito emocional, amigável que a gente tem aqui no Brasil. Isso pra mim foi uma das barreiras mais difíceis. E claro, né, é uma outra língua, também é esse negócio de você conviver ali, é difícil. Mas assim, é muito enriquecedor, porque eu morei numa cidade, que eu falei, com muitas pessoas que vão de outros países pra lá também tentar a vida, então eu convivi com muita cultura, muita gente diferente, que eu aprendi a ser uma pessoa, acho que mais de mente aberta para opiniões diferentes e personalidades diferentes, por causa das culturas de cada país. Então, essa última vez agora, quando eu voltei, minha melhor amiga era da Sérvia. Então, assim, eu não convivia muito com brasileiro lá. Então, a primeira vez que eu fui, nos primeiros anos, eram 2 japoneses e um árabe. Como é que eu ia, sabe assim, a cultura é muito diferente da nossa, mas é enriquecedor demais quando você começa a conversar com essas pessoas e aprender que a realidade deles é diferente também de alguma forma, sabe? É muito gostoso. Você foi com qual objetivo? Eu fui primeiro com 19 anos pra aprender a falar inglês. Aí eu fiquei lá 2 anos pra aprender a falar inglês. E aí foi aquele negócio de estudar mesmo. Eu cheguei lá na época, a gente não tinha isso aqui, ó. A gente tinha que andar com um dicionário, né? Aqui, ó, mapa da cidade que eu abria, tá? Pra poder conseguir. Desse tamanho, mapa de Los Angeles, pra eu poder aprender a andar lá. Não tinha rede social. Na época, eu lembro que tava começando o BlackBerry. Então, pra vocês terem uma noção, nossa, tem tempo, isso daí passa rápido o tempo. Aí, pra segunda vez que eu voltei, foi fazer um mestrado. Aí eu fazia um mestrado em business, da segunda vez. E aí foi mais focado mesmo em carreira. Eu já trabalhava em multinacionais aqui, só que eu era ambiciosa, né? Eu queria crescer mais na minha carreira. E eu sabia que se eu tivesse um mestrado fora do país, eu poderia subir alguns degraus, assim, um pouquinho mais rápido. E hoje você é um sucesso. Não, é um foguete. E hoje você tá no marketing e você tem uma empresa de joias. Semijoias? Tem uma marca de semijoias e tem também uma agência de marketing. Muito bom, muito bacana. E quais os Trabalho é que não próximos falta, passos? né? Eita, gente, tem próximos vindo objetivos. grandes coisas por aí. Nós queremos coisas quero exclusivas. spoiler. Queremos coisas exclusivas, por favor, hein? Então, eu acho que assim, acho que o maior spoiler assim, que eu posso dar pra vocês, primeiro que é isso, que eu vou pela primeira vez falar sobre minha vida pessoal, porque eu vou focar muito mais agora em mentalidade, neurociência, que é uma outra... Eu tenho uma pós ali em neurociência que estava deixada de lado, que eu quero resgatar isso e falar muito mais sobre isso pras pessoas. Foi muito tempo, eu acho, estudando o cérebro humano e o comportamento, deixando de lado, pensando só que eu podia usar isso na comunicação. E agora eu acho que eu posso usar isso também com as pessoas e tocar corações. Então, por isso eu resolvi que eu quero falar sobre a minha vida e abrir um pouco mais esse leque aí pras pessoas, que elas não têm ideia do que aconteceu. Porque por mais que eu
tenha participado de um programa, de um reality show. Eu nunca contei. Tô Então, curioso, hein? Eu olha, também. aguardem. Depois que a gente desligar essa câmera aqui, eu até posso dar uma spoiler. Eu quero. Mas assim, gente, eu quero falar sobre isso pra poder mesmo trocar pra esse outro lado de eu sentir que eu tô impactando vidas de verdade, assim, sabe? Eu acho que de marketing, de empreendedorismo, a gente tem muita gente hoje na internet que já faz isso e tá trazendo isso muito bem. Então, por que não eu ir pra um outro lado, que eu tenho também já uma grande, acho que eu tenho isso dentro de mim, desde os 15 anos que eu estudo isso. Então, assim, por que não trazer isso e mudar essas pessoas de alguma forma ali, sabe? Assim. Queremos algumas dicas aqui pro nosso podcast, hein? Eita, gente. A gente volta aqui depois pra poder a gente fazer só um bate-papo sobre isso. Queremos aí uma mentoriazinha, viu? Nós estamos já quase chegando no fim do nosso programa e eu tenho uma pergunta de milhões. Isso. Bomba! Bomba! Pergunta de milhões que tem a ver com milhões. Já deu pra fazer vários bilhões? Deu pra fazer, graças a Deus. Agora, sim ou não? Saiu a matéria que você já fez 10 vezes o valor do BBB. Já faturei. Uhul, isso aí. Cara, isso é muito legal, Sara, sabe por quê? A gente trouxe aqui no nosso pod recentemente a Márcia Fu, da Fazenda Maravilhosa, e ela falou exatamente isso. Que a percepção do público, e hoje ela tem, de que apesar dela não ter levado o prêmio máximo, ela foi Campeã a nem sempre é grande quem vence. campeã. Sim. Campeã não é sempre quem leva o prêmio máximo. Sim. E você falando hoje que conseguiu fazer essa grana, a gente fica muito feliz de saber disso, porque é exatamente isso. É uma briga tão ferrenha para ver quem vai chegar em primeiro lugar e levar o prêmio do programa, quando, na verdade, o principal prêmio é a oportunidade que você tem à disposição e o que você vai fazer com isso. Nossa, e assim, a minha edição, que eu falei, eu converso com todo mundo, né, da minha edição. E todo mundo mudou de vida. Todos nós mudamos de vida. Claro que alguns conseguiram oportunidades melhores do que outros, isso é normal também de cada um, mas todo mundo teve uma visibilidade muito grande, assim, e conseguiu mudar de vida. Então isso foi muito gratificante. A nossa edição foi uma edição realmente que saiu da curva. Mas sem ser a campeã da sua edição, que é a Juliette, que tá fazendo sucesso até hoje, muitos outros campeões ninguém lembra mais quem é. De outras edições, é verdade. A nossa edição, gente, a Kerr, que foi a primeira eliminada, tá aí ainda fazendo programa, tá apresentando coisa, tem coisa pra fazer. Até a Juliette, que continua um estouro e tá lá, assim, sempre em alta. Então é muito louco isso mesmo, a gente analisar todos nós ali, sabe? E aí você tem outros campeões fazendo merda. Tô falando do Davi. Obrigado. Pera, minha última pergunta de milhões, que vai ser cancelado de novo. Não, porque não pode falar mal do Davi. Não pode, nesse país não pode falar mal do Davi. Deixa eu perguntar. Desculpa, Minha última quebrado. pergunta de milhões. A cara da Sara. Ela não vai dar opinião sobre isso. Não tenho opinião formada. Ainda fala com a Juliette? Sim, eu falo com todo mundo na minha edição, todos nós a gente... Quer como água? Não, cara, é muito o que eu falei, cara, dentro do jogo é uma coisa, que fora é outra coisa, totalmente diferente. Desde a Juliette ou a Carol, que foi, acho que assim, a minha maior... A gente aqui fora, a gente se vê, a gente bebe junto, vai pra festa, e é uma festa, na real, quando a gente se encontra, porque, querendo ou não, a gente viveu uma mesma sabe, a mesma... coisa junto ali, sabe? Aquela loucura. Aquela loucura psicológica. Então, todos nós, quando a gente se vê, a gente se sente, tipo, em casa, sabe? É muito louco isso, mas é gostoso, né? Sara, foi bom demais ter você aqui no nosso Tagarelando. Você é uma pessoa muito comunicativa, de uma energia muito legal, muito positiva. A gente ficaria aqui 3, 4 horas num papo. Ela sempre tá na velocidade 1,5 do WhatsApp. Eu sei. Não tem como colocar um 2 no 2. Não tem como. Na minha é impossível. Eu entendo. Quando você manda áudio, então não tem quem acelere, porque o seu áudio original já é 1.5. Nem eu me escuto no 2.0. Nem eu. Sabe quando às vezes você escuta o seu próprio áudio? Nem eu consigo, porque não dá pra me entender mesmo. Ai, caramba, que legal ter você aqui, né? Muito obrigada, Sara. Eu torci muito por você, hein? De então verdade. Sofreu. Ela é a dona do reality mesmo, viu? Mas normalmente quem eu torço nunca ganha. Jay, desculpa. Gente, mas eu também tenho esse mesmo problema aí. Senhor. Tudo bem, depois eu vejo que eu torci pra pessoa certa, né? Porque como a gente Estamos sempre aqui, diz aqui, nem sempre o vencedor é quem leva o Exatamente. prêmio. Você é campeã de sucesso, de qualquer jeito. Obrigada. Muito obrigada mesmo. É uma honra estar aqui com você. Obrigada. Todo Eu amei sucesso bate-papo, do mundo. A gente amou também, a gente gostou Passou de verdade. Foi rápido? Não, rápido, aquela assim, ó. A gente foi falando. É bom que fica com gosto de quero mais e você é obrigado a voltar aqui. Eu gosto, a gente volta. Eu sou boa na tagarelação. Tá A gente ótimo. Todo sucesso do mundo, nos negócios, no nosso... E eu quero saber o spoiler. Eu vou aí dar, do a gente que tá desliga a câmera vindo. Vamos aqui. acabar logo esse programa, Então eu tô vamos curioso, desligar, que a gente. gente Pelo quer amor de saber. Deus. Segue a Sarinha aí, gente, nas redes sociais. Segue a gente, se inscreve aí. E um beijo no seu sexta-feira que coração. vem, a Tamo gente de tá volta, né? É isso aí. Tchau, minha gente. Tchau, gente. Valeu.